Hebreus 12 diz assim, as Escrituras Sagradas. Diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, de que forma? Com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira é o chamado, é a declaração, é a promessa, é a palavra que Deus deu, é o que Deus quer que a gente viva, que a gente alcance, que a gente tem. Só que nós vamos precisar de 4 coisas aí, que é o que eu estou falando. Hoje eu vou até sair um pouco de uma sequência para a gente ficar mais ou menos assim. Você não vai saber o que dia eu vou falar de tal. Simplesmente eu vou mesclar as mensagens. Vai ter dia que eu vou falar de embaraço novamente. Vai ter dia que eu vou falar de pecado. Hoje eu não vou falar de pecado, não. Diga graças a Deus. Isso. Pelo menos pulamos hoje a questão do pecado. Porque falar de pecado, irmão, não é uma coisa assim tão simples de falar, como também não é uma coisa tão aceitável de ouvir. A Joyce Meyer, por exemplo, ela diz que ela fez um livro e colocou o título do livro, O Pecado do Orgulho. Não vendeu para ninguém. Primeiro, porque ninguém quer ter orgulho, e primeiro, que ninguém quer ter pecado. Segundo, ela tirou a capa do livro e colocou o mesmo conteúdo, a beleza da humildade. Todo mundo comprou o livro. Quer ouvir mais uma história? Eu virei contador de história, né? Teve um rei que tinha um sonho, foi lá para a banda do povo do Natal, lá dos bisavô, tataravô dele. O pessoal já era rei, dominava aqui, não? Controlava o negócio? Não, né? O rei teve um sonho que os dentes dele estavam caindo tudo. Por último, outro dente caía. Aí ele chamou um sábio, o camarada chegou lá e falou para ele, ô rei, o negócio é o seguinte, a sua família vai morrer e todos da sua família, depois, quando morrer, o senhor vai morrer também. O rei ficou indignado, irmão, prendeu o cara e mandou chamar outro sábio. Palavra dura, né? Falar que a família dele toda ia morrer e ele ia morrer logo após todo mundo. Aí chamou outro sábio, o cara falou, você fica esperto porque o primeiro já está preso. Cuidado com a resposta que você vai dar para o rei. O cara já está preso. O cara chegou, o rei falou com ele, o mesmo sonho. Olha, eu tive um sonho que meus dentes caíam tudo, por último, o último dente caiu. O cara falou assim, meu rei, isso aí é o seguinte, a sua família vai morrer, mas o senhor vai durar mais do que todos da sua família. O rei gostou da resposta, irmão. Qual a diferença? A diferença é que ele ia morrer depois de todo mundo, irmão. Então não tem problema. Agora, se era um dia, uma semana, um mês, o cara não falou, né? O outro foi falar, assim que sua família morrer, você vai morrer logo em seguida. Aí ele matou o cara, irmão. O cara já estava morto. Então, começar a família a morrer, o cara já sabia quando. Aí o cara gostou da resposta, mandou dar presente. Aí perguntaram para o cara, falou assim, mas você falou a mesma coisa, por que ele não mandou matar? Ele falou assim, eu falei a mesma coisa com outras palavras. Então, às vezes você pode falar, tipo assim, né? Você já viu aquelas pessoas que elas batem em você, sorrindo, e você apanha, feliz da vida? Pois é, eu queria ser uma pessoa assim, que eu pudesse bater assim, a pessoa está sorrindo, apanhando, sorrindo, feliz da vida, e levando uma surra. Né? Mas vamos voltar na Bíblia, que eu já vou começar a bater. Então, vamos lá. Vamos lá, que ele diz, 4 coisas. O embaraço, o pecado, correr e perseverar. Hoje eu vou falar sobre perseverança. Porque às vezes, se a pessoa persevera, mas se a pessoa não se move, ela apenas insiste, ela vai chegar no nível, como muitos, não é o seu caso, mas aqueles que não vieram no culto, eles estão assim, não aguentam mais. Não suportam mais, pastor, tem lutado. Tem sido uma luta, eu estou cansado, eu não oro mais pelo meu filho, pelo meu marido, meu pai, minha mãe, minha vida sentimental, conjugal, financeira, familiar, seja lá o coach espiritual. Acabou, para mim acabou, pastor, chega, estou cansado. Essa pessoa está perseverando? Tá.
Mas tirou o embaraço? Talvez não. Tirou o pecado? Também não. E agora parou de correr, porque estava correndo. Estava acelerado, pisando fundo, mas agora parou. Tem duas coisas em movimento aí, que a pessoa não desistiu, a pessoa não parou. Mas e o embaraço? E o pecado? Aí vem o caso inverso. A pessoa tirou o embaraço, a pessoa tirou o pecado, mas virou um parasita. Por exemplo, quem você acha... Agora vou... Só quem lê a Bíblia vai lembrar do que eu vou te dizer aqui. Exceto os camaradas que deu aula na grade também, o divino, porque é divino, né? Tem que saber mesmo isso, né? Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que Deus não chamou Abraão. Deus chamou o Terá, o pai dele. E o pai dele morreu num lugar chamado Padã Arã. Foi de lá que Deus mandou Abraão sair e ir para o lugar que ele ia mostrar. Mas Abraão tinha, junto com seu pai, saído de lá, de Ur dos Caldeus. Então, chamado para ir para Canaã, possivelmente seria do pai do Abraão, mas ele parou no caminho. Ele desistiu da caminhada. Abraão prosseguiu, virou o pai da fé. Poderia ter sido o pai dele. Quantas pessoas também poderia ser elas, né? E a pessoa não agiu, a pessoa parou, ficou no meio do caminho. Como, por exemplo, claro que não é o seu problema, mas lembra daquelas pessoas que foram para a faculdade, mas encontrou dificuldade e elas pararam. Os colegas foram lá e terminaram o curso. Era para ela também estar se formando, mas ela ficou no meio do caminho. Se você for falar, ela vai dizer assim, porque eu tive isso. Quantos pegaram empréstimo, fiéis, está endividado até hoje? Não, já pagaram também, né? Fizeram uma coisa boa aí, quem não pagou, perdeu, irmão. Né? E a pessoa, às vezes, teve filho, levava filho para não sei aonde, corria para lá, corria para cá, para não desistir do sonho da realização da faculdade. Foi fácil para aquela pessoa? Não. Houve coisas para fazer ela parar? Sim, mas ela continuou para alcançar o que ela pleiteava. Assim, tem pessoas que, às vezes, a pessoa para. Quantos você imaginam que começou comigo no ministério? Aí vai falar, eu sofri perseguição. Eu também. Eu sofri rejeição. Eu também. Até hoje eu sofro. Até hoje eu ainda choro, reclamo, falo, só não murmuro. Né? Sofre da mesma forma, irmão. Jesus disse que a gente seria perseguido, a gente seria rejeitado, a gente seria desprezado. Quem entra nesse caminho já sabe que vai passar por isso. Isso aí vai acontecer. Então você não pode ficar de mimimi, porque você vai ser ignorado, você vai ser abandonado, vai acontecer, todas essas coisas vão acontecer. Não, isso está normal. Né? Isso é normal. Né? Só que você não pode parar. Várias vezes eu já contei para vocês aqui, eu já tive vontade de parar, entregar a chave da igreja, parar com esse negócio de pastor, parar de ficar pagando esse negócio aí, sofrendo com essa coisa. Não, vou plantar a batata, que a batata pelo menos não reclama, a mandioca, o milho, eles não reclamam. Vou criar a ovelha, que no máximo ela dá uma coisa, uma chifrada, uma testada, né? Mas ela só faz bé! A pessoa, irmão, ainda dá um chute na gente, ainda fala mal da gente, ainda quer matar a gente. É uma série de coisas. Nossa, Deus do céu. Lá em Minas me ameaçaram me matar. Só faltava aqui em Cuiabá, apareceu, sabia? Apareceu, irmão. Se eu morrer, você vai no enterro, viu? Se não for, vem puxar seu pé. Eu vou morrer, mas não agora. Vou morrer o dia que Deus quiser. Como eu falei para todo mundo que já me ameaçou. Eu falei assim, se Deus deixar, você faz o serviço. Agora, se Deus não deixar, você acerta com ele. Não tem problema nenhum. Se você, né, será uma honra trabalhar servindo a Deus, fazendo as coisas para Deus. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer, o problema é seu. Aí, nós vemos que se a pessoa não agir, se a pessoa parar, se a pessoa ficar esperando, como por exemplo, lembra de Zacarias? Zacarias era sacerdote, fiel, ele e a mulher dele. Ele orou, mas parou de orar. Quando vê a resposta, ele até questionou. Já sou velho, cara, passou do tempo, passou a hora, rapaz. Você demorou. Ele não orava mais. Mas deixa eu falar uma coisa boa para você. Você sabia que as suas orações estão tudo em stand-by? Não perdeu também, não. Oração não se perde, irmão.
As orações todas que você já fez na sua vida estão tudo acumulada para a resposta chegar. O dia que você acelerar o processo, a coisa começa puf, 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 acontecer, as respostas começam a quicar ali aparecendo na sua vida. Deus trabalha com oração, filho. Entendeu? Deus trabalha com isso. Aí você tirou, né, parou de ficar na inércia, ficar estagnado, paralisado. Bartimeu, por exemplo, ele acreditava na cura, não acreditava? Mas ele estava sentado à beira do caminho. O dia que ele levantou e foi atrás da cura, o que aconteceu com os olhos dele? Se abriram. Quer resolver? Não senta não, levanta. Inclusive, hoje eu quero falar sobre isso. Gênesis 21, versículo de número 14. Vamos embora lá, bem devagarinho, para a gente não ter pressa. Alguém está com pressa? Diz assim, ó, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. Diga assim, misericórdia. Preste atenção numa coisa. Quando Abraão, nisso, ele e Sara, os dois falharam, né? Porque o filho que Deus havia prometido era com Abraão e Sara. Mas quando os anos passaram-se 25 anos, e o menino de Abraão com Sara não nascia, Sara ganhou essa escrava quando ela esteve no Egito, e aí levou com ela e fez uma proposta para essa moça. Dessa moça se deitar com Abraão, gerar um filho, e ali seria para Sara e Abraão. Não, Abraão era o pai legítimo, Sara seria a mãe adotiva. A menina concordou, só que depois que o menino nasceu, ela quebrou o compromisso dela com a Sara. Aí eles começaram a ter problema. Aí nasceu, posteriormente, o filho de Abraão com Sara, que foi o Isaac. Quando Isaac nasceu, já tinha o Ismael já tinha 12 para 13 anos, mais ou menos. E o Ismael ficava fazendo aquelas brincadeiras sem graça com o garoto. E você sabe, por exemplo, que mãe é mãe, né? O resto é conversa. Mãe, ela pode brincar, pode falar mal do filho. Minha mãe, às vezes, ficava lá, falava com meu irmão, botava a mão na cara dele, seu sem vergonha, malandro, vagabundo. E ela, pá. E eu, é verdade, esse sem vergonha. E você, cala a boca. E ele é mesmo, isso aí, e cala a boca. Ela pode falar, eu não. Eu concordando com ela, dando a força para ela, e ela mandava a gente calar a boca. Ela pode falar, irmão, ela pode quebrar o poete, a vassoura. Você não toca no filho e nem fala nada. Pode estar errado, mas não fala. Ah, porque minha mãe protege, pastor, minha irmã. Então não fala nada, filho. Você vai provocar a tua mãe. Vai mexer com isso. Queira paz. Para com a coisa, fica calado. Lá em casa, por exemplo, eu nem falo nada. Eu entro mudo, saio calado. Não, claro que eu falo, eu brinco, levo todo mundo na brincadeira, faço todo mundo fazer as pazes, vou buscar quem está de mal com o outro, e todo mundo junto, e pronto. Depois que eu saio, eles pegam e querem porrer de novo. Mas o trabalho nosso é fazer a paz, irmão. Aí os meninos pegavam lá, e Sara um dia viu o Ismael debochando do Isaac. Ela chegou para Abraão e falou assim, ó, pega o filho da escrava e manda ela vazar daqui com o filho, porque ele não vai crescer aqui com meu filho, e o herdeiro, você sabe que é meu e seu, que é o Isaac. Pode mandar sumir. O versículo 11, por exemplo, diz aí que Abraão achou estranho, porque, né, tem gente que é esquisito, né, irmão? É igual, por exemplo, criança. A criança, quando ela não fala, os pais ficam, os avós, fala, meu filho, vou. E a criança não fala. Fala, meu filho, todo mundo querendo que a criança fala. Irmão, quando a criança começa a falar, já fica todo mundo, cala a boca, você fala demais, você conversa muito. Aí a criança cala. Quando vira adolescente,
Fica quieto no canto deles, aí tá vendo aí, pastor, meu filho não conversa comigo. Quem mandou esse menino calar a boca quando falava? Os pais. Agora não conversa com os pais, só conversa com os colegas, com os amigos, que os amigos nunca mandou calar a boca. Aí meus filhos não falam, quem mandou esse calar a boca? Agora, depois que cresce, quer que converse contigo, ou seja, a pessoa fica sem saber o que fazer. Abraão, por exemplo, a mulher pediu para mim deitar, ter um filho com a mulher. Agora tem um filho, me apeguei com um garoto, agora ela quer que eu mande embora. Aí Abraão foi orar. Irmão, quando você não souber o que fazer, vai orar. Deus vai te guiar, vai falar assim, não, esse conselho está certo. Pode ser eu que te dê um conselho. Pode ser o missionário, pode ser o melhor pregador do mundo, dê um conselho. Vai orar e perguntar, Deus, o pastor Cássio falou para mim fazer isso. É isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque se Deus não der razão ao conselho que você recebeu, não faça. Não faça. A gente não é dono da razão e a gente não está 100% certo, não. 100% o dono da razão é Deus. Não é seu marido, não é o advogado, não é o médico, não é o engenheiro, não é o pastor, é Deus. Então você precisa ouvir a Deus. Então a Bíblia diz aí no versículo 11, apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então Deus chega, porque quando a gente lê isso aqui, o versículo 14, tem gente, eu já preguei isso aqui em outros cantos, a pessoa chega e fala assim, nossa, pastor Abraão era mau, né? Como tem gente que chega e fala para você que eu sou injusto, que eu sou duro, que eu sou mau. Você escuta isso. Se não escutou, um dia você vai escutar. Né? Aí chegaram aqui para mim, o camarada um dia chegou para mim, numa cidade aí, e disse assim, nossa, Abraão foi muito mal, olha o que ele fez com a mulher indefesa, né? E com o filho, e põe, expondo o próprio filho e a mãe ao deserto, às feras, aos animais, aos criminosos, aos ladrões, né? Eles podiam se tornar escravos. Mas por que Abraão mandou? Abraão mandou porque Deus tinha garantido que abençoaria. Abraão era crente. Quando Deus te diz que ele vai fazer algo, você pode seguir o que ele falou, porque ele vai cumprir. Você não precisa ter medo. Ah, vou mandar meu filho, porque lá naquele lugar tem muita coisa errada. Deus mandou, falou com você para mandar? Pode mandar, que seu filho vai ficar lá no meio das feras, vai ficar lá no meio das bestas, vai ficar lá no meio de tudo que não presta e não vai ser atingido por aquilo. Por isso que Abraão teve a coragem de pegar o pão, de pegar a água, que era suficiente para Agar chegar onde ela precisava ir. Mas o que Agar fez? Saiu andando sem rumo. E eu creio que, para a gente ver, né, irmão, que Abraão era um homem de coração, era uma pessoa que se importava com gente. Abraão certamente deve ter dito para ela para onde ela deveria ir. Mas você já viu pessoas que, quando elas ficam chateadas com você, elas não te escutam ainda que você esteja certo? Elas não vão te ouvir. Eu já tive pastor, por exemplo, que ficou chateado comigo, mas Deus mandou dar uma palavra para a pessoa. A pessoa não fez o que eu falei, mas quebrou a cara. O que eu falei não, que Deus deu, né? Eu estava transmitindo a palavra de Deus. A pessoa se arrebentou todo, anos depois que a pessoa veio me pedir perdão, reconhecendo o erro. Eu falei, isso só fez mal para você. Você não tem que me amar, me aplaudir, gostar de mim. Você tem que ouvir a Deus. Poxa, agora se Deus está passando por meio da gente, saiba discernir uma coisa. A mensagem do mensageiro. Você pode não gostar do mensageiro, mas ame a mensagem. Pegue a mensagem e segure a mensagem e faça o que ela te diz. Só que Deus está usando Abraão para dizer a ela, ó, você vai para tal lugar? Ela não foi. Ela saiu sem rumo.
Será que Abraão não disse, olha, Agar, tem ladrão, tem cara aí que pode violentar você, que pode escravizar, você vai passar por tal caminho para você chegar a tal lugar? Mas ela deu ouvido? Não. É igual aquela pessoa que às vezes chateada, aquela mãe chateada com o marido que abandonou ela e arranjou outros filhos, arranjou outra mulher, ela agride os filhos, maltrata os filhos como se os filhos fossem culpados do que o cara fez. E vice-versa também, né, irmão? Que às vezes tem pai que não larga de mão, deixa para lá, porque quer descontar na mulher, nos filhos, o problema entre ele e a mãe. Enfim, tem muitas dessas coisas que ocorrem. As pessoas já estão com problema, ainda criam mais dificuldade. Então você vê que aqui, ao invés de ir para o destino, onde ela teria suprimento, tinha água e pão para chegar no destino, ela foi andando perdida, andando sem eira nem beira, né? Vai para tudo quanto é lugar. Aí o que aconteceu? O versículo 15 diz assim, ó, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi, e o que ela fez? Se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, né? 50, 60 metros, pode ser por aí, 30 metros em diante, com certeza é. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ufa, vamos dar uma paradinha aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém que você ama, que você gosta, se você pudesse estar com a pessoa no momento final dela, você evitaria isso? Você evitaria? Ah, pastor, mas ver a pessoa morrendo, mas não seria melhor estar ali junto, ao lado da pessoa? Por que essa mãe fez isso? Isso não é um instinto de mãe. Por que ela fez isso? Desespero. Uma pessoa desesperada nunca faz o certo. Primeiro, ela já via que o menino ia morrer. Ela não queria ver o menino morrer. E ela vai para longe do menino, senta e chora. Ajudou o menino? Ajudou? Se você, às vezes, tem pessoas que dizem assim, eu vou até me mudar daqui, porque eu não quero ver o que os meus irmãos estão fazendo com a minha mãe, eu não quero ver essas coisas acontecendo, você foge. Eu quero só fazer a você uma pergunta. Você fugindo do problema vai resolver? Vai? Não vai, né? Então, fugir resolve? E chorar por causa do problema que você já está vendo a onça beber água, vai resolver o problema? Como é que o problema foi resolvido, irmão? Versículo 17 diz assim, ó, e ouviu Deus a voz do menino. Ou seja, o menino estava morrendo, a mãe largou ele para morrer. Mas Deus está ouvindo a voz de um cara que está condenado à morte. E Deus está escutando esse cara. Quer ver uma coisa? Eu vou te falar aqui, ó. Quer ver? Um dia eu entrei numa UTI, que a médica ligou para minha mulher, que era a esposa de um pastor nosso na época, que estava internada na UTI, entre a vida e a morte. Ela tinha uma infecção, uma hemorragia, e o sangue não parava dentro dela. Não coagulava. E ela ligou, isso era 17 horas mais ou menos. E ela disse, até amanhã, até às 11 horas da manhã, 9 horas da manhã, nós vamos fazer um novo exame nela. Se não tiver mudado nada, nós não temos mais o que fazer. Porque não para. Ela já estava isso já há algum tempo. Não é questão de parar o sangue, ficar um pouquinho, não. É colocar e sair. Ir embora, não parava, não coagulava. Aí eu falei,
eu vou lá com ela. Eu tinha feito uma oração naquela madrugada, eu tinha acordado de noite. Não sei se você já chegou num lugar assim onde tem muito sangue derramado, você sente aquele cheiro do sangue. Eu acordei com aquele cheiro de sangue no meu nariz, 2h da manhã. E lembrei dela. Chamei minha mulher e disse, vamos orar, senão a fulana vai morrer. E começamos a fazer oração. Quando foi às 17h, daquela manhã, a médica liga, daquele dia, daquele sonho, ela liga e fala isso daí com a minha mulher. Eu não sabia até então que estava se desenrolando lá no hospital, não. Mas o cheiro é como se o sangue estivesse sendo derramado ali dentro do escritório, que eu estava dormindo lá no escritório, esse dia no escritório da igreja. Nós oramos até passar, aquele negócio passou, aquele cheiro acabou, aí fomos orar. Parou a oração, fui fazer o que eu tinha que fazer, resolver o que eu tinha que resolver, e quando eu voltei lá para a igreja, às 17h, a minha mulher estava me contando o que a médica tinha ligado. Eu falei assim, liga para ela e pede para ela, para liberar, para que eu entre na UTI. Eu quero ir lá com a menina. E era uma menina nova, a menina tinha 21 anos de idade. Falei, deixa eu ir lá. Aí ela ligou, ela falou, tá, eu vou ligar lá e vou pedir para liberá-la para o pastor entrar. Eu cheguei lá e estava lá falando com a menina. A enfermeira disse assim, moça, ela está sedada, ela não ouve não. Eu falei assim, quando ela sair daqui, você pergunta para ela se ela ouviu o que eu disse ou não. Aí a moça diz assim, se sair. Irmão, tem gente que... tem gente, meu filho, tem gente que é sequinho. Ainda mais se tiver um demôniozinho nas costas da pessoa aí que ela fica assim mesmo, né? Aí eu falei com ela, falei assim, olha, fulana, chamei ela pelo nome, aconteça o que acontecer essa noite, você não vai dormir, não dorme. Até às 4 da madrugada, eu quero você acordado, eu quero você lutando. A noite hoje vai ser longa, mas eu quero você na batalha. Aí até os negócios assim, os batimentos dela, pi, 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 aumentando assim. E a moça disse que ela não estava me ouvindo. Foi por volta de meia-noite, mais ou menos. Ela começou a ficar agitada. 1h da manhã, ela cortou 2 tubos. E aquilo é grosso, irmão. O médico diz assim, pastor, eu dei sedativo para essa menina para pagar um cavalo. E ela cortou 2 tubos no dente. Como é que você acha que ela orou? Ela falava? Tem um negócio na boca dela. Ela estava ali sedada. Como é que você acha que ela orou? Deus me dá força, Deus me dá força. Ela estava falando? Não. Ela estava lutando no espírito dela. Como é que você acha que esse menino estava orando aqui? Deus, o Senhor prometeu para o meu pai que ia fazer de mim uma grande nação. Agora, o cara aqui dessa grande nação está aqui morrendo. Se o Senhor não fizer nada, minha mãe já foi. Minha mãe já sumiu. Se o Senhor não me acudir, quem é que vai me acudir agora? Irmão, quando todo mundo te deixar, calma, Deus não foi ainda, Ele ainda está lá. Ele disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei contigo todos os dias. Somente você guardar o que Ele tem te falado, guarda. O Ismael guardou a promessa que Deus tinha dado para Abraão, seu pai, porque eu duvido com você se Abraão não chegou para Ismael e para Agar e falou, Deus vai fazer o nosso filho crescer, ele vai ser grande, ele vai ser abençoado, eu estou mandando porque sei que Deus está acompanhando, e Deus está guardando, e Deus vai prover o que tiver que ser feito, Deus vai fazer. Meu filho, se você precisar de alguma coisa, peça para Deus, eu não estou perto de você, mas Deus estará do teu lado te acompanhando, meu filho. Sabe qual é a maior herança que um pai pode dar a um filho, irmão? A herança da fé. Saiba passar fé para os seus filhos. Para com essa coisa de dizer é difícil, é complicado. Difícil e complicado, irmão, é quem é incrédulo.
Passa a passar confiança para eles, conversa com Deus, fala com Deus, pede para Deus, ora a Deus, Deus responde oração. Você não pode falar, não pode gritar, fala baixinho, você não pode falar baixinho. Fala só no teu espírito, Deus vai ouvir. Ele ouviu Ana quando Ana não tinha mais palavras. Ele ouviu ela. Ele ouviu esse menino. Como é que você age com uma pessoa com sede? E a mãe desiste ali, vendo a coisa propensa mais para a morte do que para a vida. Como que Deus ouviu ele? Você acha que ele fez uma oração audível? Nunca. Ele falou com Deus nos seus pensamentos, conversa. Você sabe como é que eu durmo todo dia? Falando com Deus. Você sabe quando eu acordo, tomo meu banho, estou orando, estou falando com Deus. Estou conversando com Deus, como essa água me lava, esse sabão que eu estou passando, e Ele está lavando as sujeiras da minha pele. Lava também, Senhor, minha alma, lava os pensamentos ruins, lava também o desânimo, as tristezas que querem insistir em ficar no meu coração, que querem me abater, que querem me desanimar. Você acha que Deus não ouve isso, não, irmão? Eu faço isso há 30 anos. Eu estou no carro, eu já contei aqui, eu estou no carro, às vezes eu estou falando, eu me empolgo, aí eu começo dentro do carro a falar mesmo, e gesticular, bater no volante, como às vezes quando você vê eu bater aqui, ó. Se alguém passar do meu lado vai falar, esse cara é doido. O problema é desse. Eu quero a resposta, eu quero a solução. Quero saber se você me acha normal ou não. Eu quero a solução para o problema. E a solução para o problema é você confiar na promessa de Deus e orar para a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Porque quem tem promessa tem que orar para a promessa se cumprir. Vai com aquela coisa, quem tem promessa de Deus não morre não. Morre sim, não ora não para você ver. Confia nele. Maria, quando o anjo chegou e falou para ela, olha, o Espírito Santo vai te cobrir, e o que vai ser gerado em você vai ser gerado por Deus, e vai ser chamado Emanuel, que é Deus conosco. Maria virou e disse assim, então eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim essa palavra. Isso tem que acontecer, faz esse negócio. Quando Deus te der uma promessa, ore, peça, Deus faça isso, cumpra isso na minha vida. Não foi o que Isaías fez quando ele viu, os anjos, querubim, o negócio, a glória, a presença de Deus dentro do templo. Não foi o que ele falou? Quando Deus disse assim, quem eu enviarei? Quem irá por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me, só quer eu. Se o senhor quiser, eu estou pronto. Só tem um problema, eu tenho lábios impuros. Acho que eu não sou o cara ideal não, mas se o senhor quiser, o que está aqui, eu dou para o senhor agora. É seu. Deus disse, tu vai, Isaías? Vou, então pode deixar. Ô querubim, pega aí a sua vara e pega uma brasa do altar e passa na boca dele. Tira os pecados dele, tira as coisas ruins dele, ele vai. Deus está perguntando até hoje, irmão. Ora, Isaías orou, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui, só que eu estou escangalhado. Eu estou meio caidinho, eu estou meio assim mesmo, mas estou mais para lá do que para cá. Mas se o senhor quiser me trazer para cá, eu estou pronto. Por que você acha que Deus usa a gente? Não é porque a gente é bom, não. Bom é Deus, irmão. Deus é que tira essas coisas nossas que não prestam e põe coisa boa dentro da gente. Então, a gente só tem que querer, tem que pedir, que senão também não dá, porque ele não vai invadir sua privacidade e te dar o que você não quer. Então, quando o menino ora, Deus ouviu a voz do menino e diz assim, ó, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe, o que o anjo disse? Que tens, Agar? Tira o nome da Agar, vamos profetizar agora. Tira o nome da Agar e bota o seu. Bora? Que tens, Carlos? De novo. Que tens, Carlos? Outra vez. Que tens, Carlos? Eu já disse aqui uma vez, talvez você não me ouviu, ou talvez você esqueceu, mas todas as vezes que Deus nos faz uma pergunta, é porque o problema somos nós. Deus está falando assim, Agar, sou eu não, você que desistiu do seu filho. Eu não desisti não.
Ô Carlos, foi você que desistiu disso, daquilo. Ô Natália, foi tu que desistiu. Ô Ana, foi tu que desistiu. Foi eu não desisto não. Eu sou melhor do que brasileiro. Sou brasileiro, não desisto nunca. Né, irmão? Eu não desisti não desisto não. Só que nós, quando Deus diz aqui, o que você tem, Agar? Qual é o seu problema? Irmão, o menino está morrendo e foi com problema a Deus. A mãe que ainda tinha consciência não estava fazendo nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu filho é doido, seu marido é perturbado, sua mãe é louca, todo mundo. E você que é uma pessoa culta, inteligente, capaz e está sóbrio, o que você está fazendo? Estou só contemplando as besteiras que eles fazem e estou aqui lamentando o que estão fazendo da vida. É tu que tem que orar, gente. Às vezes o seu filho, o seu marido está lá fazendo as besteiras dele, e às vezes está lá, ele não sabe orar igual você sabe. Ele está lá assim no seu coração, Deus me ajude, eu preciso mudar, eu estou entristecendo minha mãe, eu estou fazendo coisa errada. Quantas vezes já veio homem na igreja e disse assim para mim, falar, pastor, eu sei que eu estou errado. Você acha que ele não fala com Deus também, não? Do jeito deles, que a gente pensa que oração é aquela coisa assim, com aquelas palavras bonitas. Orar, irmão, é você expressar o que está no seu coração, o que você sente, o que você acredita, o que você crê, o que você precisa. Isso é oração. Mas Agar, ao invés de orar, estava chorando, triste, vendo o fim, vendo a tragédia, vendo a coisa que ainda não tinha acontecido e já contando com ela. Agar era cavaleiro do Apocalipse, como muita gente. O cavaleiro do Apocalipse só vê cavaleiro amarelo, só vê cavaleiro da morte, só vê o anjo com a espada de fogo, o lago de fogo, o inferno. O mundo vai acabar, vai arrebentar tudo. Pelo amor de Deus, meu pai. Aí ele diz assim, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estava. E diz assim, aí vem, ergue-te. Recomponha-te, levanta-te, posicione, faz alguma coisa, meu filho, não fica aí com essa choradeira, com esse desespero. Se controle, eu vou falar de uma forma mais carinhosa. Levanta, lava esse rosto, para de chorar. As pessoas não gostam quando a gente fala isso, o cara diz assim, você não sabe a minha dor, a sua dor só está fazendo você chorar, não está trazendo solução. Então não adianta chorar. Se chorar acaba com a dor, então chora que a dor passa. Mas se não acaba com a dor, então para com essa choradeira, com essa murmuradeira, com esse mimimi. Fala para o seu vizinho assim, pare de ser crente, mimimi. Isso assim para ele, nós fomos desmamados, foi com leite, não foi com garapa não. Esse, irmão, não se faz mais gente como antigamente, né? Antigamente o povo comia tutano, hoje, irmão, até o miojo está dando dor no estômago. Então... Fala assim para o seu vizinho, seja forte, irmão. Deus é contigo. Tenha coragem, irmão. Tenha medo, não. Vamos passar por cima de Satanás se você não sair da frente. É assim, filho. Porque Deus diz assim, levanta, ergue-te, levanta o moço. Pega-lhe pela mão, porque dele farei o quê? Uma grande nação. Deixa eu te dar outra palavra para você, Escuta, que lá vai. Vou falar uma vez. A pessoa que te dá mais trabalho é a que vai te dar mais alegria. Seu marido está te dando trabalho, larga esse infeliz, não. Aqui vai virar uma bênção, irmão. Irmã. Mas essa mulher é uma cobra. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu disse assim para essa mulher. Irmão, essa mulher é bênção, irmão. Tira essa cobrinha de dentro dela, que ela vai ficar o normal. Eu fazia umas orações, acho que eu vou fazer de novo, velho. Eu fazia umas orações lá em Belém, falava assim, Senhor, manda gente para me ajudar. Aí um dia Deus falou assim, eu mandei essa moça aí para ajudar você. Irmão, a menina, quando eu falei assim para ela, olha para mim, minha filha. Eu falei, o senhor mandou isso aqui? Isso aqui já tem. Aí ele falou, não, tira o demônio dela. Irmão, que a menina deu um trabalho para poder se libertar, aquela garota.
Mas quando ela libertou, foi a pessoa que mais me ajudou. A pessoa pronta para tudo, a pessoa pau para toda hora, a pessoa está ali junto, está agarrado, está aquela coisa toda. A pessoa de Deus, dá alegria. Deu trabalho? Deu. A pessoa que mais te dá trabalho é aquela que também vai te dar as maiores alegrias. Existe não, irmão. Pega na mão, vai lá, dá uma palavra de incentivo, ao invés de você chegar e passar um sabão, ao invés de você chegar e falar, você não presta, não sei o dia que eu estava com a cabeça, o dia que eu pus você no mundo. Não, você está com a cabeça no lugar. Chega para o seu filho, isso é uma bênção. Deus vai mudar a tua história. Eu vejo você fazendo coisas grandes. Você nasceu da grandeza. Não, pastor, aquilo lá não presta, não. Aquilo lá não tem jeito, não. Não sei nem para que eu... Foi um perdido, não foi não. Mas pastor, é que aquilo lá, meu marido não me dá apoio. Pega o apoio de Deus, irmão. Para de ficar criticando, para de ficar apontando os erros. As pessoas, você não precisa falar com elas onde é que estão os erros, não, elas sabem. Mostra esperança, mostra força, mostra ânimo para a pessoa. Fala com ela de coisas grandes, preciosas, maravilhosas, e Deus tem. Nós não somos zero à esquerda, Deus não parou perdendo tempo para fazer qualquer um. Nós somos únicos, nós somos especiais. Seu filho, que às vezes hoje você não dá nada por ele, pode ser aquele que amanhã vai estar aqui pregando para você, vai estar aí em outro lugar do país, do mundo afora, pregando para 200, 500, 300 mil pessoas, e você não dava nada por aquela pessoa. Deus vai fazer coisas grandes. Aí diz o versículo 19, eu vou parar aqui, ele diz assim, ó, e abriu-lhes Deus os olhos. Põe as suas mãos nos seus olhos assim e fala assim, Senhor, abra os meus olhos, me mostra o que eu não estou vendo. Porque, ó, o que ela precisava, o que estava matando o filho dela? Água. Não tinha água. Mas presta atenção, Deus abriu um poço? O poço já estava aberto, ela só não via. Posso falar uma coisa contigo? Não, né? Posso? O que você precisa para ajudar o seu familiar que está te dando trabalho, Deus já pôs bem na sua frente. Só que você não enxergou. Lembra das primeiras das orações que eu te falei? Tanta oração que você já fez? A primeira vez que tu orou desesperado por causa do teu parente, Deus ouviu. E não só ouviu, respondeu, só que você não vê, você não enxerga. O poço estava lá, a água estava lá, e o filho da Agar estava morrendo de sede, porque a mãe não via. Qual era o problema dela? Fala para o teu vizinho e diz assim, seu problema está nos seus olhos. Fala assim, foi ontem. Ontem eu estava lá em Lacerda, aí eu vi um carro fazendo entrega. Sabe qual é o nome? O nome estava escrito no carro. Acho que era uma padaria, eu não me recordo se é uma padaria. Efatá. Sabe o que isso significa? Abra-te. Faz assim, ó. Como é que o missionário diz qual é o que desentope o ouvido? É isso aqui, né? Faz assim, ó. E fala assim, Efatá. Tem que abrir os ouvidos para ouvir. Agora põe a mão assim nos olhos, assim, ó. E fala assim, Efatá. Abre os meus olhos, Senhor, para ver. A solução está diante de mim, mas eu não vejo. A solução está na minha frente, mas eu não vejo. Por que eu não vejo? O desespero não deixa eu ver o que Deus está mostrando. Deus já pôs, já está lá, mas eu não vejo. Eu não enxergo. Eu não disse para você, a solução para me ajudar estava lá na minha frente, mas eu não via. Quer ver uma coisa? Onde é que Eliseu estava? Atrás dos bois, no meio do mato, na fazenda do pai dele, arando terra. Não era onde ele estava? No meio dos peão lá, o pessoal tudo trabalhando. Era lá que Eliseu estava. Onde foi que Deus mandou Elias ir? Elias sabia onde é que estava o cara que substituiu ele? Não.
Deus sabia. Elias só deixou Deus mostrá-lo. O que você está precisando, irmão? Deus sabe onde está. Outra coisa, Pedro passou a noite toda, não pegou acho que lá naquela região não tem lambari, né? Não pegou nenhum lambari. Pegou nada. Aí chega o homem da Galileia, diz assim: me arranja teu barco aí. Ele falou: barco não é o problema é peixe. Pode entrar, barco tem à vontade. Mas eu quero que você tire um pouco daqui para me ficar mais fácil ali, dar uma acústica ali para falar com o povo. Aí foi lá, pregou, terminou de pregar e falou assim: agora vamos ao mar alto e lança suas redes para pescar. Ele falou: moço, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada. A noite é bem melhor do que agora. E no local mais fácil, onde a gente sempre pegou. Ele falou: não, mas eu sei onde tem. Bora lá, eu vou contigo. Foram lá no barco, chegou lá: joga aqui. Aí, irmão, encheram 2 barcos. Coitado do Pedro, trabalhou todo, não encheu nem o buraco do dente dele, se é que tinha, né? Teve nem um lambari para comer. Agora, onde é que Jesus estava? Jesus sabia onde tinham os peixes. Estava logo ali, na frente de Pedro. Mas Pedro não sabia o lugar onde estava. Jesus sabe onde está a solução. Pede a Ele para abrir seus olhos.